Sexta-feira, 25 de maio de 2012, já está no ar o Estilo de Vida, a companhia mais saudável e estilosa das suas manhãs. Seja muito bem-vindo, chegou o momento de cuidar da saúde, de cuidar de você. Estamos direto aqui do centro de Manaus, no Largo de São Sebastião, nesse ponto turístico maravilhoso aqui da capital amazonense. E eu convido você a participar conosco e promover a sua saúde sempre, tá certo? No programa de hoje você vai saber como a dança de salão pode ser uma aliada da saúde, como a dança de salão é uma atividade física, tudo a respeito de dança de salão no estilo de vida de hoje. Esse é só um dos assuntos desta edição. E veja ainda! Os benefícios do mamão. Ele é ótimo para a saúde, ajuda a combater mais de 10 doenças. E mais, nova técnica de arte nas unhas conquista a mulherada. Rebole os quadris, mexa a cintura e ganhe um corpo mais bonito e saudável. Conheça os benefícios da dança do ventre. Agora, no estilo de vida. Fique com a gente que você não vai se arrepender. Dicas, informações, orientações do que você pode fazer para melhorar a qualidade da sua vida. E eu já começo o programa de hoje te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar em otite? Pois é, uma infecção no ouvido. Pode ser aguda ou crônica e atingir o ouvido externo ou médio. Otite, sintomas, causas e tratamento agora no ABC da Saúde. As crianças podem ser as mais afetadas e para conversar conosco sobre esse assunto, convidamos para vir ao Estilo de Vida o otorrinolaringologista João Bosco Botelho, que já está aqui. Muito bom dia, doutor, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, muito obrigado. Volte sempre que quiser, viu? Obrigado pela gentileza. Bom, explica pra gente primeiro como é que funciona o nosso ouvido. Tá bem. Eu talvez seja melhor eu mostrar essa imagem para que a gente entenda as diferenças das otites. Então, aqui é a orelha, nós temos a orelha externa, que é essa parte mais anterior, que é limitada pelo tímpano. Então, as inflamações da parte externa, nós chamamos otites externas. Atrás da membrana timpânica tem os ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, aqueles são os menores ossos do corpo, e a inflamação desta área chama-se otite média. Ok, explica pra gente então como se dá essa otite, por quais os motivos uma pessoa pode desenvolvê-la? Então vamos lá. Existem várias causas do aparecimento das otites externas. Vamos primeiro falar das otites externas. Então, a causa mais comum são as bacterianas, causadas por bactérias. A maior parte delas, bactérias que nós chamamos de gram-positivas. O que determina essas infecções? Em primeiro lugar, o trauma local. Pessoas que mexem nos ouvidos com palito, com grampo, com cotonete. Que é mais comum, né? É o que é o mais comum. Contudo, eu costumo dizer que a melhor maneira de limpar os ouvidos é com o cotovelo. No lugar do cotonete, o cotovelo. Como nós não podemos mexer com o cotovelo, significa que nós não devemos mexer nas orelhas. A cera ela não é sujo. As pessoas ficam preocupadas em mexer, cutucar para tirar a cera, mas a cera ela não é sujo. A cera é um processo biológico de defesa do conduto auditivo. Ela do ponto de vista ontogenético, da evolução do homem, a natureza é perfeita. Ela fez umas glândulas, pequenas glândulas na pele do conduto, são glândulas muito especializadas que secretam alguma coisa que vai gerar cera. Contudo, em algumas situações, alguns grupos étnicos fabricam mais cera do que outros. Quando elas se acumulam
em grande quantidade, impedindo a audição, aí é necessário procurar o médico, o otorrinolaringologista, para fazer a retirada da cera. A Sensa e a Suzan têm dezenas de otorrinos nos postos de saúde preparados para fazer isso. No hospital, Fundação Hospital Adriano Jorge, que é da Secretaria de Estado de Saúde, nós temos um ambulatório com 8 residentes e 6 médicos. Nós temos ambulatório de segunda a sexta, de manhã e de tarde, absolutamente equipado para fazer diagnóstico e tratamento. O agendamento das consultas se faz por telefone. Não precisa ir a médico de consultório privado, o sistema, o SUS, Ele disponibiliza de segunda a sexta para fazer esse atendimento. No posto da Avenida Getúlio Vargas, no posto Gilberto Mestrinho, tem otorrino às 8 horas por dia para fazer o atendimento. Então, a primeira sugestão, e como eu sei que o seu programa tem um grande alcance social, não mexer nos ouvidos. Essa não minha mexer dúvida, nos doutor. ouvidos. O uso do cotonete ele não é nada recomendado. Então, como deve ser a higienização correta dos Só ouvidos? do lado de fora. Acabou o banho, com a toalha úmida, não com a toalha molhada, enrola na ponta do dedo e retira na porção, na concha, que é onde acumula mais poeira. Não se deve mexer dentro do ouvido. Doutor, eu uso o cotonete só do lado de fora. Não! A natureza é perfeita. O conduto auditivo, ele tem uma dimensão que é para não se mexer. Então, essa é a primeira, aproveitar seu programa porque é mais comum nas crianças. Exato. Porque as mães mexem no ouvido das crianças. Desde 1 ano, meses, o cotonete, nos países europeus, na União Europeia, ele não é vendido em supermercado. Ele só é vendido em farmácia e com receita. Então, os estudos mostraram que o uso do cotonete abusivo determina a doença. Então, os sistemas de saúde dos países europeus proibiram o uso de cotonete em supermercado. Então, não a mãe, o pai, a babá, os cuidadores, as cuidadoras, não mexer no ouvido nem com cotonete, nem com palito, nem com pena. Aqui no Amazonas, algumas pessoas mexem com pena de aves. Não fazer isso. Você aí de casa que está assistindo o Estilo de Vida, aproveita a participação do otorrinolaringologista João Bosco Botelho aqui no Estilo de Vida, manda sua perguntinha pra gente que ele responde ao vivo, viu? O senhor falou aí da otite média, da otite externa, não é? Isso. Qual é a outra? Ela é a mais comum? Sim. Qual seria? A segunda é a otite média, quer dizer, não é mais na orelha, é atrás do tímpano, onde estão os ossículos. A primeira sensação que a pessoa sente é como se o ouvido tivesse cheio de água e vem a dor, algumas vezes dores intensas, porque acumula secreção dentro do ouvido médio. Essa secreção pode abaular a membrana, ela é também comum nas crianças, e a causa frequente é a gripe, que acumula secreção. Então, quartos abafados, não aerados, ar refrigerado de 18 graus, 19 graus, choque térmico da criança, piscina com o sol muito forte, a desidratação das crianças podem provocar a otite média. A otite média, ela é, do ponto de vista médico, um pouco mais complicada do que a otite externa. O tratamento, algumas vezes, demanda a possibilidade do uso do corticoide. Por essa maneira, tem que se tomar cuidado com as crianças gripadas. Ok, doutor, a produção já está me avisando aqui para a gente encerrar esse bloco. Daqui a pouco a gente vai voltar no segundo bloco para falar muito mais sobre esse assunto, que existem muitos esclarecimentos ainda a serem divulgados. Então nós voltamos daqui a pouco, ok? Obrigado. Até já.